Bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu irmão e minha irmã. A mensagem de hoje tem como tema Crescendo em Sabedoria e Fé. E nós vamos abrir a palavra de Deus na carta de Tiago, capítulo 1, e vamos ler dos versículos 5 a 16, que diz assim: Ora, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não censura, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que é subelevada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Homem vacilante que é e inconstante em todos os seus caminhos. Mas o irmão de condição humilde gloria-se na sua exaltação, e o rico no seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva, pois o sol se levanta em seu ardor e faz secar a erva. A sua flor cai, e a beleza do seu aspecto perece. Assim murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu àqueles que o amam. Ninguém, sendo tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ele ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá lugar ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Meu irmão e minha irmã, nesse trecho da palavra de Deus, Tiago nos mostra o segredo para se lidar com a sabedoria diante das provações. Enquanto perguntarmos como alcançar essa sabedoria, nós verificamos que a palavra de Deus, especificamente Tiago, diz de modo bem simples: peça. Com isso, o primeiro passo para a sabedoria é pedir. O segundo passo é pedir a sabedoria a Deus. O terceiro passo para a sabedoria é pedi-la a Deus com fé. Tiago está chamando você e eu para entrarmos na corrida da fé. Ele está chamando você a estar convicto em sua mente daquilo que realmente você quer. E eu te pergunto, você quer verdadeiramente sabedoria para saber lidar com os seus problemas? Então você deve buscar a única fonte verdadeira, o Deus doador, que concede sabedoria para lidarmos com as provações desta vida. E você deve ir a Ele de todo o seu coração, em plena fé, não duvidando. Nós sabemos que todos precisamos de sabedoria para lidar com as nossas provações. E precisamos da boa sabedoria de Deus. E nós podemos agradecer a Ele, já que tudo o que precisamos é pedir. Pedir sabedoria com um coração cheio de fé. E, em consequência, ela nos será dada. Então, da próxima vez que você enfrentar provações ou dilemas, em lugar de orar para que a prova lhe seja removida, peça a Deus a sabedoria do Senhor para lidar com os problemas do modo dele. Apenas pare, observe e ouça antes de você seguir em frente. Pare antes de você fazer qualquer coisa. Passe um tempo consultando a Deus antes de você agir. Olhe para o Senhor. Confiadamente pergunte: Senhor, o que tu queres que eu faça aqui? Como tu queres que eu responda?
qual é a coisa certa a fazer? Eu quero fazer as coisas da tua maneira. Ouça a sua sabedoria. Um coração cheio de fé crê que Deus ouve o nosso clamor por socorro e nos responde. Haja. Um coração de fé também crê que a sabedoria de Deus é o melhor e responde com obediência, sem duvidar. Essas ações e atitudes de fé são o segredo da sabedoria. Nós enfrentaremos provações após provações, mas nós agora sabemos o segredo de como enfrentá-las. Então, comece agora mesmo a colocar o segredo em prática e, em seguida, crescer em sabedoria e fé. Nós precisamos permanecer em cada provação até que ela passe. Perseverar nas provações é difícil. Cada novo teste nos desafia a utilizar a força, a sabedoria e a maturidade que já alcançamos. Desafia também a nossa fé, nos impulsionando a novamente confiar em Deus para nos capacitar. Mas as verdadeiras boas novas são dadas quando alcançamos o outro lado de cada provação. E aí ocorre o crescimento. O crescimento em sabedoria, em fé e em maturidade espiritual. Do outro lado de cada uma e de todas as provações que enfrentamos, independe da nossa condição de vida e da nossa confiança em Deus. As provações trazem benefícios para todos nós. E essas são as boas novas que o apóstolo Tiago tem para cada um de nós. Notamos dois tipos de pessoas em duas diferentes circunstâncias, cada qual enfrentando o seu próprio tipo de provação, com o respectivo resultado no aperfeiçoamento e na purificação da sua fé. Normalmente, os humildes são vistos de uma forma inferior e os ricos são vistos de uma forma superior. Mas Tiago dá uma atribuição a cada um. Suponha que você esteja vivendo em circunstâncias humildes. Você é convidado por Tiago a se regozijar e a se gloriar pelo fato de que em Jesus você é exaltado. Por outro lado, suponha que você se encontra na categoria do rico, que você seja abençoado com riquezas e bens materiais. Tiago tem uma palavra para você também. Ele diz: não valorize as riquezas. Não corra apenas atrás do dinheiro. A vida é incerta. Tão rapidamente quanto o sol nasce, com seu ardente calor e queima a grama, as suas riquezas podem desaparecer. Não coloque a sua confiança nas coisas externas, que você pode perder em um segundo. Em vez disso, confie e se alegre no Senhor e nas riquezas eternas que somente Ele pode prover. Quer percamos a nossa riqueza, a nossa saúde, a nossa liberdade, os nossos amados, Deus está vivo eternamente e a sua promessa de cuidar de cada um de nós em toda e qualquer circunstância não morreu, permanece para sempre. Assim como Tiago nos mostra, podemos nos gloriar em nossa humilhação, em nossas perdas, porque ainda que venhamos a perder tudo que materialmente esse mundo nos concede, continuamos pertencendo ao Deus do universo. Nós ainda continuaremos a ser filhos amados, abençoados com toda a sorte de bênçãos das regiões celestiais em Cristo Jesus. O pobre, o rico
e o homem em qualquer outra condição social. Todos eles, no final, são nivelados pela cruz. Nenhuma posição permanece todo o tempo em posição mais elevada do que outra. As tribulações são o grande equalizador, nivelando todos os cristãos na dependência de Deus. Portanto, nós devemos perseverar, sabendo que receberemos a bênção da coroa divina, a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. E eu sei que você também o ama, como eu o amo. Muitas vezes, por força da dureza das provações, temos sido forçados a sucumbir, a cair e ir à procura de Jesus. E então, poder triunfar e permanecer firme, resistindo até mesmo às tentações. Você quer desenvolver uma fé forte? Você quer crescer até se tornar uma extraordinária pessoa de perseverança, quer seja homem, quer seja mulher? Então veja como Tiago nos ensina a importância de compreender as tentações. E eu vou repetir aqui os versículos 13 a 16, que diz assim: ninguém, sendo tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado quando atraído e engotado pela sua própria concupiscência. Então, a concupiscência, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Nós já aprendemos que Deus traz desafios especiais para a vida de cada cristão. Sabe por quê? Para que a sua fé possa crescer. E Tiago nos ensina duas maneiras que podemos usar para responder às provações, aos testes e às tentações. Uma delas é a forma errada e a outra é a forma correta. É surpreendente como muitas desculpas geralmente nos vêm à tona quando se aproximam as tentações, em vez de perseverarmos e passarmos no teste. É igualmente surpreendente sobre quantas pessoas podemos colocar a culpa quando trazemos as nossas desculpas. Tiago, todavia, escreveu a sua carta para corrigir alguns grandes erros no comportamento dos seus destinatários em relação à sua forma de pensar. Eles precisavam claramente de uma ajuda quanto à sua compreensão de Deus e da natureza do pecado. Tiago conduz cada um diretamente no que se refere ao pecado e à tentação. Se nós não culpamos a Deus, a Satanás, aos outros ou às circunstâncias, quem deve levar a culpa? Tiago nos adverte: vigie os seus próprios desejos. Desejos incontrolados levam ao pecado, o qual leva à morte. Isso fica claro para nós quando percebemos que devemos estar conscientes das tentações e controlá-las, arrancando o mal pela raiz. Lembre-se, a tentação em si mesma não é pecado, mas a falta de resistência a ela é pecado. Tiago nos alerta a não nos enganarmos sobre a natureza de Deus e a fonte real da tentação, mas crescermos em nossa compreensão e em nosso comportamento. E eu digo a você, esteja vigilante, esteja precavido para não culpar a Deus nem aos outros. Em vez disso, permaneça vigilante e atento quanto ao seu próprio pecado. Esteja atento e consciente dessas fontes de tentações.
que estão referidas na primeira carta de João, capítulo 2, versículos 15 a 16, e que são: o mundo, a carne e o diabo. Esteja vigilante e precavido, também quanto ao desejo de se livrar das provações. Elas são as auxiliares necessárias para o avanço espiritual. De qualquer forma, eu digo a você, permaneça firme, porque essa provação talvez que você esteja passando no momento atual, no tempo determinado por Deus, ela não vai mais existir. Mas não duvide. Peça a sabedoria do céu. E também não culpe a ninguém por aquilo que talvez você esteja hoje passando. Mas nós sabemos que o Senhor, Ele não tem prazer em ver o seu mal, em ver a sua ruína ou a sua queda. Mas nós vamos, nesta manhã, orar e clamar a Deus para que essa sabedoria do céu nos seja concedida. E a forma de fazer isto é apenas pedir. E eu espero que você possa saber lidar com as suas tentações, com as suas provações, com os seus problemas, com as situações pelas quais você está agora vivendo. Em nome de Jesus. Vamos orar. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos aqui conforme a Tua palavra nos garante. Se precisamos de sabedoria, devemos pedi-la. Então, concede-nos, Pai, sabedoria. Assim, Salomão pediu para ti, ele não pediu ouro, ele não pediu prata, ele não pediu quaisquer outras riquezas, mas ele pediu sabedoria. E é a sabedoria do céu que nós pedimos agora para nós, para que possamos enfrentar os problemas, as dificuldades da vida, as tentações e as provações. Por isso, neste momento, Senhor, nós agradecemos a Ti porque sem o Senhor nada podemos fazer. Dá-nos força, dá-nos coragem. Não deixe com que o inimigo faça com que venhamos esmorecer ou desanimar. Mas nós vamos permanecer firmes, seguindo avante, Pai, em direção ao alvo. E através do conhecimento da palavra e da sabedoria do céu, que o Senhor está agora nos concedendo, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, você que quiser falar comigo, eu convido você a ligar no seguinte telefone: 0 operadora 11 9 4229 5533. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você. E com certeza, nesta manhã você vai receber do Senhor tudo aquilo que você precisa. E depois você pode ligar contando o seu testemunho para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Glória a Deus.